So this draft, we were able to pick some scaling picks, relatively comfortably. We were able to pick Oriana. We were able to pick Gnar. We were able to pick Kai'Sa. I think my team was pretty clever in finding ways to use these scaling picks in a way where we weren't going to get punished too much early game. They picked Renekton and Elise, but between our level 1 and just our knowledge of the matchup, we were able to sort of neutralize Elise in the early game. They didn't do early dives on top, even though at least Renekton can kill Gnar. That's something that people have seen before. So I was pretty happy with my team's ability to sort of read the situation there. I think that the champion's good. I think that even as he is, he's not I don't think he's incredibly OP. I think, he's certainly pick or ban worthy, but I don't think you must first pick Volibear on blue side. I think there are situations in which you can trade him. If Riot's nerfs him a tiny bit, I wouldn't be surprised, but I don't think he needs much of a nerf to be a very normal jungler. I mean, you look at a player like Sting or a player like Yampy on PRG, and yes, these guys will try to play a lease on you. They will try to be aggressive on you level 3. But I will praise Revolta here. Yes, he knows a lot of these matchups. He's played them for years. He knows okay, if I leave it open like this, yes, he'll dive top. If I give him this opening, he'll dive top. And so he has a good knowledge of how to avoid that, when that can be avoided. And as well as Zhao, Gnar is a champion that not a lot of people play right now because he's been sort of on meta, off meta for the past couple years. There was a period back in 2016, where he was this perma pick champion, but we're a long way from that. But Zhao still has the memories of playing him in that time. That built up experience. Yeah, I do think it made a difference for him today. Eu não sei se matematicamente existe essa possibilidade, porque eu acho que o último jogo é contra a KEYD. Eu não sei se continua a mesma matemática e tal, mas com certeza se tiver 1% de chance aí, a gente vai continuar jogando ao nosso máximo. Acho que o time voltou a encaixar melhor agora nesses últimos momentos. Então eu acho que com certeza, se der ainda para se classificar de algum jeito, a gente vai estar muito animado. Sobre o jogo, eu acho que foi mais uma falha nossa, digamos assim, porque a gente tinha uma composição com o Renekton, eles e tal, e eles tinham o Gnar, que realmente é um campeão bom para absorver pressão, mas se tudo ocorrer como deve ocorrer, ele vai tomar dive pro Renekton Elise, sabe? Principalmente porque na forma do Mininar e tal. Então, eu acho que foi mais erro de execução da nossa parte, mas eu também acho que a Acabum jogou bem, sim. Mas se fosse para botar na balança, eu acho que a gente ter jogado mais afetou mais. Da parte técnica, eu não tenho muito o que falar, porque é mais a cargo do Nuddle, mas o que eu posso dizer é que desde que a gente chegou aqui no Stadium, tá tendo um trabalho muito pesado em cima de como fazer os meninos jogarem melhor, de como fazer o time encaixar melhor, de como a gente conseguir aproveitar melhor as vantagens que a gente cria na partida, como responder a alguma ação boa do outro time. Então, o que aconteceu de ontem para hoje, basicamente, é que os treinadores eles se fecharam numa bolha e buscaram de todas as formas o melhor desenho para o Flamengo jogar hoje e trazer a vitória, que hoje era dia de matar ou morrer. It's out of our control the moment this penalty is given. The moment Riot tells us this news, the only thing we could do was to move forward. We tried on one full day, we made test who would jungle. And the most concurrent were to play with Luska so we can keep a higher gap into the bot lane. And as for Ranger, I think he did a great job this week. He was outside the game helping Luska all the time, but also trying to help himself. Because in all honesty, we actually did pretty fine in scrims with Luska. And he brought a very simple dimension to the jungling meta, which is usually very good for Brazil. So in terms of penalty, well, fuck, it sucks. I really wish it just never happened and maybe we would be in a better position today. But things are what they are. I think he handled it well and we evolved as a team through that suspension. And
who knows? Maybe that will just carry us till the end of the split. For me, this win is a great step forward. Today wasn't just a win. It was a win where everyone, for me, did their job. And if you want to become a good League of Legends teams, it's not about superstars. It's about having conditions that people reach together. And for me, my bot lane played to their limits. Ranger played one of his best games this split. Goku managed to find pressure in the early game. It was a leader for my team today. And for me, this is what really, as a coach, we look forward to, because it gives me a hope for the end of the split. Wherever you look, whatever league you're going to look at, the same names always wins, the same team always wins. And that is, for me, the only vision that people should try to have isn't to change the player. It's to change an entire culture and create a winning culture within an organization. And for me, I tried doing that in Red Canids. Obviously, it didn't go as well as it should have. And I've learned from it. And the best I can do is to keep walking forward. I've been advising the owners of Flamengo into things that for me should be implemented in esports. Will it happen in Brazil? I don't know, because some of them may not look like the most obvious things, but it's like a project. Winning is a culture to me, and it takes time to create a culture. Facing reality, the biggest edge that Europe has on everyone else, well, first, there are a lot of people because it's an entire continent. And on the lower levels, if you look at the EU master teams, most of them are led by ex-players and ex-coaches sharing knowledge. So for me, you don't just change player. You need to form them, and this starts at the core. All this solo queue drama that people are talking about, like, for me, that's what hopefully franchise will bring. It will bring not like a renovação do jogador, but like an influx of knowledge within infrastructure. And if this happens, then there will be either new players coming up, or new players completely pressuring the old ones to actually take their place and fight for their seat as a professional League of Legends player. Acredito que o que mais está pecando da nossa parte nesse momento é que a gente, sei lá, meio que perdeu o foco essas semanas de treinos. Eu acho que antes, quando a situação estava mais apertada, a gente foi muito mais rígido, sabe, em questão de treinamento também, em questão de scrim, e a semana é muito mais produtiva do que tá vindo sendo, assim, a cada semana que passa, e acredito que foi, sabe, muitos conceitos básicos a gente errou esse fim de semana. Ontem, principalmente, foi muito mais. Hoje o Flamengo foi um time que jogou muito melhor que a KEYD. Ontem eu enxergo que a gente errou muito mais como time do que a KEYD acertou, mas hoje foi muito pelo contrário. Eu acho que o Flamengo acertou mais que a gente. Eu acho que a gente tá errando muito conceito básico, sabe? Eu acho que essa semana a gente vai ter que focar muito mais em dobro nisso, que não estava sendo o caso quando a gente estava com o streak de 6 vitórias. Com certeza tem menos tempo. Eu acho que isso vai influenciar tanto para mal quanto para bem, dependendo de como a gente usa, sabe, o tempo restante que a gente tem. Em questão que eu falei em dobro, sabe, porque a gente vai ter que, até na nossa folga, eu acho que a gente vai ter que sacrificar um tempo para ver um pouco mais, não relaxar tanto. Principalmente eu acho que eu vou tentar ver mais ver mais VODs no meu tempo livre, e principalmente jogar solo kill, né, porque a gente precisa, eu acho que minha mecânica foi muito abaixo esse fim de semana, mas em sim usar o nosso tempo com muito mais foco, sabe? Eu acho que a nossa rotina está sendo muito boa, a gente está fazendo ótimas revisões junto com o Careca e o Alox. Eu acho que a gente tem que usar mais o foco mesmo, a gente individualmente, sabe, trazer mais a nossa cabeça para dentro de jogo, que é o que mais pesou esse fim de semana. E eu acho que em questão de ter um dia menos, sabe, sendo sexta-feira já o CBLoL, eu acho que se a gente trabalhar com foco nesses 3 dias que a gente vai ter, ou 4, eu acho que a gente vai fazer uma boa apresentação no fim de semana que vem. Então, existem chances, né, da gente ter, a nossa chance de classificar é bem grande, de fato, né, e aí tem essa chance aí da PRG acabar roubando a nossa vaga junto com os outros, né, tem outras combinações aí. Assim, dizer que eu não vou pensar na semifinal é mentir um pouco, assim, né, ser um pouco hipócrita, assim, porque a gente sempre pensa, né, já começa a pensar quais são os times mais fortes, qual é o leque, né, de estratégias que os times mostraram até agora, né, é interessante a gente ver, tipo, da primeira semana até a última, quanto aquele time evoluiu, quanto aquele time mudou, para saber se esse time tem um potencial de evolução, né, nas semanas até a semifinal. Então, acho que tudo isso
apesar da gente falar que é um jogo de cada vez, você já começa a dar uma olhada, já começa a perceber, ver quais são as ameaças, né? Então, com certeza, acho que já vamos começar a ver quais são os potenciais candidatos. Mas, acima disso, com certeza, vem os próximos jogos. E, principalmente, o próximo jogo, que é o nosso confronto direto com a PERDE. A PERDE é um time bastante difícil pra gente, particularmente. É um time que tem uma matchup um pouco boa contra nós, eu diria. A gente teve bastante dificuldade com eles esse ano todo, na verdade. Então, pra nós, vai ser uma vitória dupla. Eu acho que se a gente conseguir vencer a PERDE, tanto pra garantir a vaga no playoff, quanto pra derrotar eles, que é um feito que a gente vem tentando desenvolver durante o ano. Então, é isso pra essa semana. Sobre o Tai, a minha relação com o Tai é uma relação muito única, eu diria. Eu tenho uma relação de extremo respeito com ele desde antes dele entrar no clube, na verdade. Eu sempre gostei do profissionalismo dele, sempre gostei das atitudes dele, e assim que ele entrou no clube, a gente clicou rápido, vamos dizer assim. Então a minha relação com ele é muito aberta, a gente é muito aberto, a gente conversa todos os dias. Ele me sugere picks para role dele, eu sugiro picks para role também, mas a gente se respeita muito. Então, sempre que ele impõe um limite ou eu imponho um limite, a gente se respeita. No caso do Yorick, eu acho que é um desses casos em que tanto ele se sente confortável, quanto eu gosto bastante de ver ele jogando de Yorick, né? Então, tem alguns outros campeões aí que talvez não entrem muito no meta, né? Que às vezes ele usa, mas eu tenho uma abertura muito grande com ele. E além disso, eu conto com o fato de que ele sempre joga muito, treina muito, se esforça muito. Então, ele é um coringa não só dentro do LoL, das funções do LoL, né? Já jogou de todas as funções, como também um coringa para draft. Então, ele é um cara super imprevisível no draft. E desde que eu entrei no clube, eu aprendi a importância de ter um coringa dentro do draft, né? Então, para mim, o valor dele é inestimável para mim. Isso é uma boa pergunta, porque eu acho que cada um é muito específico na quantidade de referências, né, que tem aí, né? Tem gente que olha só LCK, LPL, LCS, pouca gente olha hoje em dia, né, eu acho, mas tem várias fontes, né. Na verdade, eu particularmente considero que se o seu objetivo de vida maior é melhorar no LoL e criar uma vantagem de alguma forma e vencer no fim do dia, eu acho que o mundo inteiro é uma biblioteca para você, né? Então, eu não vou falar qual especificamente, mas já teve pick, por exemplo, que a gente tirou de normal game, tá? Alguém tava jogando normal game, brincando, zoando no fim de semana, e pensou no pick e falou, opa, peraí, eu sempre ganho com esse campeão todas as lanes, e aquele outro campeão ali bateu no meu. Como assim? No normal game ainda, entendeu? Então, a gente já tirou pick de normal game, a gente já tirou pick de Aran, de Nexus Blitz, a gente já tirou pick de várias, pick assim, digo, ideias, né, de várias coisas. Mas, obviamente, o nosso papel como comissão também é estudar as outras ligas, né? Então, acho que as outras ligas são referência, sim. Mas, para mim, eu acho que o mundo é uma biblioteca. Acho que você pode tirar de qualquer lugar, desde que você esteja com a cabeça aberta e desde que você esteja com seriedade, né? De que isso realmente faça sentido e que você apresente para o grupo e faça sentido. Honestamente, é uma coisa que isso não me importa. Óbvio que é ruim perder ban, mas tem que muito mais educar o jogador para não fazer isso. E antes a gente tem que se preocupar, porque se a gente ganhar o jogo, isso não acontece. Então, tirar o F4 não vai fazer a gente ganhar o jogo, vai fazer a gente não ser punido, mas a gente tem que se preocupar em focar para consertar o jogo. O do F4 é mais tentar no momento, falar assim, guys, não quitem e tal. E quem fez foi o meu Kyo, e o meu Kyo não faz isso nem em screen. O meu Kyo que menos faz isso. Então, assim, foi puramente um azar, porque, pô, é o cara que mais fica em tela final de screen, que nunca quita, e hoje foi e quitou. Então, honestamente, não há muito o que se mudar, tipo, pensar nisso, etc. Não há muito o que se pensar nisso, etc. Tem mais é que focar mais em melhorar o time pra ganhar, que isso não acontece. A gente planejou isso pra gente ter essa pressão no early, porque o Redbert ele consegue ter uma dominância muito boa junto com o Shine no early mid, então a gente queria tirar isso, esses free roaming, né, que ele poderia ter com essa rotação de suporte pro mid, pro heal, etc. A gente conseguiu isso, a gente pegou a primeira torre bem cedo no jogo, a gente garantiu o primeiro Drake, ainda matou o EZ e tirou spells importantes do time. Então, o nosso draft, eu acho que foi bem feito, porque a gente tinha um jungle agressivo, a gente tinha um matchup bom no mid, a gente tinha um top que absorvia pressão bem, que tinha um certo controle de wave pelo fato de ser ranged contra melee, e a gente tinha uma bot lane que tinha pressão o tempo que quisesse. Essa foi a nossa ideia, porque o nosso plano de jogo era esse contra a equipe da NTZ, porque se o Redbert não conseguisse sair tanto pra fazer pressão junto com o Shin, especialmente pro Envy, eles seriam sufocados no mapa e perderiam. Só que a gente cometeu erros básicos depois do primeiro Drake,
no nosso display de mapa, foi ruim. A gente ficou tomando pick-off bobo, ficou tomando chip damage, né? Aquele pokezinho bobo também que fez com que a gente perdesse a capacidade de contestar objetivos que em tese deveriam ser nossos pela vantagem de early game que a gente teve. Então, eu acho que esse foi o principal problema. Não foi o draft. Nosso draft foi de acordo com o nosso plano de jogo e a gente conseguiu executar bem nos 8 primeiros minutos. Só que esse é um tipo de composição que você tem plenas condições de ganhar cedo o jogo, com o Caitlyn, com o Jace, com o Kennen. Você tem um seed de torre forte e só engoliu o adversário, mas a partir do momento que você peca e é punido e começa a delayar o jogo, essa composição perde um pouco da força. A NTZ conseguiu punir bem os nossos erros básicos que a gente cometeu nesse jogo. Não, a gente esperava que se tivesse oportunidade de ele pegar algo como o Yorick, Laoi, Urgot, esse tipo de campeão assim que ele joga e ele se vira bem com ele. O Tai é um cara assim que eu gosto do estilo dele de jogo porque ele é aquele cara que não vai ser o melhor da posição em nenhum quesito, mas ele faz muito bem todos os quesitos que ele precisa fazer. Então, se você precisar de um cara para você repressão, ele vai ter. Ele pode fazer o papel. Se você precisar de um cara que tem split push, ele vai fazer, e etc. Então, assim, a gente já esperava esses picks mais diferentes dele, e ele fez muito bem essa função. Então, pelo fato de não ter nenhuma pressão que a gente precisa ganhar, pelo fato de a gente já estar fora do playoff, tudo tá muito mais leve, tudo tá muito mais tranquilo, a gente não tá tendo nenhum problema fora de jogo, e a gente tá só jogando o nosso melhor e gostando de jogar, sabe? A gente tá se divertindo, a gente tá aprendendo, evoluindo, então é praticamente isso. Tipo, pelo fato de não ter pressão, a gente tá conseguindo jogar muito mais limpo, e é o motivo que a gente tá ganhando, que a gente tá conseguindo mostrar um jogo melhor e tudo mais. Então, a maioria dos campeões, eles têm counters. O que vai definir se vai ser bom ou não é como o time vai desempenhar em volta disso e como que o player que tá jogando contra o counter vai jogar em cima disso. Então, depende muito dos times, como eles querem encarar a PEN, como eles querem encarar, por exemplo, o Carioca, que ele gosta de jogar bastante de Graves e campeões que tem bastante pressão na jungle. Mesmo que ele pegou Nidalee esse jogo, ele não tinha como forçar muito, e é basicamente o time escolher adaptar a estratégia dele contra a estratégia da PEN. Então, varia muito de time pra time, sabe? A gente optou por deixar a LeBlanc Open porque a gente tem counters pra isso, a gente sabe que não é um campeão que vai ganhar o jogo sozinho e a gente tinha muita ferramenta pra lidar com ela. Cara, eu fico feliz porque é algo que eu gosto, então eu não trocaria o emprego no esportes por nada. Então, quanto mais oportunidades surgir, quanto mais chances tiver pra mais pessoas, eu vou ficar muito feliz e eu não quero que esse cenário nunca morra. Então, é só felicidade, sabe? E por eu ter feito parte disso desde o começo, só mostra que eu tomei a decisão certa. E isso me deixa mais feliz e mais motivado pro futuro. Olha, por mais que algum dos picks que a gente apresentou nesse jogo de hoje a gente não tivesse mostrado antes, ou não seja tão característico nosso, a nossa comp em si tinha nosso estilo, que a gente precisaria snowballar bem cedo, a gente precisaria criar vantagens desde o começo da partida, assim como a gente conseguiu no dive no bot, por exemplo. Só que o grande problema é que dessa vez a nossa condição de vitória era bem estreita, a gente tinha uma composição bem arriscada, também cuja execução era bem difícil. Então, a partir do momento que a gente cometesse alguns erros ou que a gente não fosse quase que perfeito, o jogo ficava muito difícil, inclusive também pela composição que a KEYD montou, e isso deu pra ver no jogo. Mesmo com as pequenas vantagens, principalmente no bot, a gente não conseguiu snowballar isso, a gente não conseguiu criar mais vantagens a partir disso, e principalmente a KEYD conseguiu responder bem, conseguiu fazer plays com que o jogo tivesse já muito difícil desde o comecinho, desde a partir dos 10 minutos, por exemplo. Então, por isso que isso dificultou tanto o nosso jogo. Olha, eu particularmente eu não tenho nenhuma preferência, acho que todas as equipes que estão em busca dessa última vaga dos playoffs ainda são equipes muito boas e que têm um teto de evolução bem alto, então eu tenho certeza que nas próximas 2-3 semanas todas as equipes vão conseguir melhorar bastante, então não tenho preferência por alguém que a gente enfrente ou para evitar algum adversário, acho que o nosso foco tem que ser sempre na gente a partir de agora, melhorar nosso jogo ainda mais, consertar nossos erros, evoluir o máximo possível e independentemente de quem que a gente enfrenta, se a gente quer ser campeão, a gente não pode evitar confronto. Então, particularmente, acho que eu não tenho nenhuma preferência não, pra ser bem sincero. Olha, a hora do Cami jogar vai ser sempre quando nós, como staff, organização e jogadores também, decidir que seja a melhor opção pra gente no momento. Por mais que a gente esteja nos playoffs, a gente ainda tem em busca do seed 1, da primeira colocação, a gente ainda tem bastante falhas, a gente ainda precisa aperfeiçoar algumas coisas,
partidas. Por mais que a gente já esteja classificado, a gente vai usar essa super semana, esses 3 últimos confrontos, para dar o nosso melhor, para tentar corrigir algumas falhas, também para mostrar o nosso jogo. A gente vai encarar da mesma forma. Óbvio que você saber que você já tá classificado para a fase seguinte pode te dar uma certa folga, digamos assim, mas a mentalidade da equipe permanece o mesmo, de ganhar os 3 jogos, independentemente do que aconteça, e permanece o discurso de que, independentemente de quais jogadores vão atuar ou não, a gente sempre busca a melhor formação, e então é isso, vai jogar quem tiver melhor no momento. Acho que no começo do campeonato a gente se encaixou muito melhor que os outros times. Acho que os nossos 5 jogadores, as personalidades dos 5 dentro e fora de jogo bateu muito bem, então enquanto que as outras equipes ainda precisavam criar uma certa química, uma certa sinergia, saber o que funciona, o que não funciona, isso já bateu muito fácil pra gente, muito rápido, já deu um estalo muito, muito rápido em nós, então a gente teve muita vantagem no começo. Creio também que com isso as outras equipes evoluíram bastante, isso é inegável, todas as outras equipes evoluíram desde então, querendo ou não, muitas usando a gente como exemplo, já que a gente estava no topo, então vendo o que a gente fazia, o que a gente não fazia, buscando treinos com a gente, melhorando bastante a partir disso. E por mais que a gente seja regular, a gente tenha partidas boas e outras bem ruins, eu acho que isso vem muito de tanto a gente tá testando alguns estilos novos, ou a gente tá mudando algumas coisas em relação à preparação, meio que tentando ver o que funciona e o que não funciona, porque a gente já sabe o que é bom pro nosso estilo de jogo, a gente já sabe o que funciona para nós, em termos de metodologia de trabalho, em termos de preparação também, e algumas vezes quando a gente sai um pouco dessa linha, geralmente é quando a gente tem um resultado negativo no final de semana. Então acho que principalmente o nosso foco agora é manter essa constância, essa regularidade, não só no CBLoL, mas principalmente no dia a dia, em treinamento, em estilo de jogo, como que a gente se prepara, e acho que com isso a gente pode voltar a ser uma equipe regular.